Se eu tiver problema de novo com a câmera por causa do YouTube, eu não vou botar o YouTube não, tá? Não sou obrigado, eu sou obrigado a dar aula, não vou botar no YouTube. Deixo claro isso. O FRJ pede, o FRJ que se vire para dar condições ao professor de fazer. Ok? Vamos lá, então. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre integração. Vocês estão todos aí? Quase todos. Hoje a gente vai falar sobre integração. A nossa pranchetinha aqui mágica. Muito bem. Aula de hoje. Integração. Então, assim, eu tenho um tempo limitado para falar sobre esse assunto. Eu tenho que ser objetivo e eu serei. Mas nós vamos falar sobre ele. Trabalhar com esse assunto aí também. Né? Então, o que você tem que entender, a primeira coisa é a seguinte. Tá boa. Do ponto de vista funcional, integração é a operação inversa da derivação. Então, vamos fazer algumas definições aqui. Você tem uma função aqui, olha, f de x, uma função definida num certo intervalo aqui, ó. Certo? Aqui o gráfico da sua função. Né? Está o A, está o B, e essa é a curva y igual a f de x. Então, nessa situação, eu vou definir, nessa situação aqui, eu vou dizer o seguinte, olha. O que é uma primitiva da função f de x? Uma primitiva da função de f de x é uma função f maiúsculo de x, tal que duas coisas acontecem. Primeiro, bom, basta dizer logo direto, tal que a derivada dessa função aqui é a função original. Então, isso aqui é uma primitiva da função f de x. É uma função f maiúsculo, tal que a derivada dessa função é a função f. Ok? Vamos dar um exemplo.
você tiver f de x igual a cosseno de x. Então, seno de x é uma primitiva de f de x. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. Então, quando você pergunta por uma primitiva, você pergunta por uma função, cuja derivada seja a função dada. Por que eu estou usando o artigo feminino indefinido? Uma, se é que me permitem, né? Não tem que usar umes, né? Ume, né? É ume primitiva, né? F de x é ume primitiva de fzinho, porque a derivada dela é o cosseno de x. Por que o artigo é indefinido? Porque existem várias. Então, olha só, a primitiva não é única. Pois, imagine você que você está olhando a derivada de f, que dá uma função fzinho. Quando você pega essa mesma função e soma com qualquer constante, qual é a derivada disso aqui? A derivada disso aqui é a própria derivada da f mais a derivada da constante. A derivada da constante sendo zero, dá a derivada da f, que é fzinho. Então, sempre que você somar uma constante a uma primitiva, ela ainda é uma primitiva da mesma função. Primitiva não é única, pois, quando você soma uma constante, você ainda tem uma primitiva da mesma função. Ok? Por isso que se fala uma ou ume primitiva. Depois que fala primitiva, né? Então, é a primeira observação. O que se chama, olha, a integral indefinida. De uma função f de x, quando existe, né? É a coleção de todas as suas primitivas. Assim, então, podemos escrever o seguinte, olha, se se a derivada da f é a pequena, essa aqui é uma primitiva. Então, qualquer primitiva de f de x será da forma essa que você obteve mais uma constante. Qualquer. Vai ser da forma que você obteve mais uma constante. Okay? Essa é a primeira observação. Nós temos uma notação para isso.
notação. A integral indefinida, ó. Integral. Não estou transmitindo para o YouTube porque está derrubando a minha conexão para a internet. Não está, Amanda? Não está. Está derrubando a minha conexão para a internet. Eu vou esse vídeo gravado no Zoom e vou botar na caixinha Dropbox lá. Beleza? Está derrubando a minha conexão por alguma razão. É o meu micro que não está conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, isso aqui vai ser a integral indefinida de f de x. O que é a integral indefinida, professor? Ah, não explicou. Explicou assim, a integral indefinida de uma função é a coleção de todas as suas primitivas. Então, como é que você calcula a integral indefinida? Está dito aqui. Se você tomar qualquer primitiva, a coleção vai ser a soma dela com as constantes. Então, se você tomar qualquer primitiva... Vamos lá para outra página. O ruim disso são essas páginas, né? Se você tomar qualquer primitiva dessa aqui, a integral indefinida, isso é um símbolo, tá? Não é inventado por mim. Por mim, não. Vai ser todas as primitivas. Você pega qualquer primitiva, qualquer. E você soma uma constante. Constante arbitrária. Exemplo, professor. Calcula para mim a integral de cosseno de x. Dx é um símbolo. Olha, professor, eu conheço uma primitiva do cosseno. Conhece? Conheço, é o seno. A derivada do seno é o cosseno. Então, dx é um símbolo. Ele significa a variável com relação à qual você está integrando. Então, se a derivada do seno é o seno é uma primitiva do cosseno. Então, você pega essa primitiva e soma todas as constantes possíveis e imagináveis. A integral do cosseno é o seno. Outro exemplo. Integral da função 1. Quem é que tem como derivada a função 1? Quem é a função que derivada da 1? Uma função cuja derivada deu 1. Uma função. X. Bem, Mariana. Então, essa é uma primitiva. A integral indefinida são todas as primitivas. Então, você pega x mais as constantes. A exponencial. Isso aqui significa o que mesmo significa com relação a essa variável, porque às vezes a função tem mais de uma variável. Vocês verão isso no futuro. Então, quem é que tem como derivada exponencial? Ela mesma, mais as constantes. O x isolado entra no caso porque a constante é zero. Não entendi a pergunta. Professor, em relação a essa parte, você falou que x mais a constante Sim. seria... É porque eu queria saber se só o x entra porque o c seria zero, né? É Você porque quer você disse saber que... se o x entra por quê? É porque o x sozinho, a constante seria zero, né? No caso. Sim.
Sim. X sozinho a constante seria zero. Perfeito. Perfeito. Bom, então, assim, estamos começando a entender... Beleza. Estamos começando a entender como funciona esse mecanismo aqui. Isso é uma operação. Ok? Vamos fazer um pouco mais complicado aqui, mas nem tão complicado assim. Eu vou pegar a função x. Você conhece uma primitiva da função x? Quem é que, como derivada, deu x? Vamos dar um chute de fora da área aí. Vamos. Quem é que tem como derivada x? Você conhece alguma função? X2? Qual é a derivada de x2, Mariana? Isso. Se você pegar x2, quando você derivar, dá 2x. Não dá x. Mas se você dividir por 2, aí quando você derivar dá x certinho, porque o 2 que desce cancela com o de baixo. Aí você pode simplesmente somar as constantes. Então, nós temos aqui a nossa primeira tabelinha. Vamos montar aqui nossa primeira tabela de integrais básicas. Gente, lembra que eu falei que quem aprendesse derivada aprenderia integração, e quem não aprendesse derivação não aprenderia integração. Vamos lá. Tabela. De integrais elementares. Tabela de integrais elementares. As mais simples possível. Ó, a integral do 1, x mais c. A integral, se você tiver aqui um x elevado a n, agora você já vai poder me dizer quem é que derivado da x elevado a n. Normalmente, você pensaria em x a n mais 1. Porque quando você derivar, desce o n mais 1 e fica x a n. Mas e esse n mais 1 aqui? Ah, eu vou dividir por ele. Então, por exemplo, x2 é x3 sobre 3. x4 é x5 sobre 5. x7 é x8 sobre 8. Professor, isso aqui vale para todo n? Para todo n real, exceto umzinho. Gente, se o n for negativo, pode ser, mas não pode ser menos 1. Por quê? Quando você faz n a menos 1, ó, x a menos 1, isso é o tal do 1 sobre x, né? Concorda? Isso aqui não é a derivada de nenhuma potência de x. Você sabe muito bem quem é que tem como derivada 1 sobre x. Quem é? É o logaritmo natural, mais uma constante, é claro. Então, essa regra aqui do expoente, ela vale qualquer que seja o expoente real, não precisa ser natural, pode ser real, mas esse não vale para n menos 1. Quando n for menos 1, é o ln. E a exponencial? É ela mesma. Ué, a derivada da exponencial é ela mesma, então a integral é ela mesma. Vamos para as funções trigonométricas. Ó. Seno. Vou botar aqui do seno. Vou botar aqui do cosseno. Quem é que tem como derivada o cosseno? A pergunta é sempre essa. Quando você bota essa integral aqui, você pergunta, quem é que tem como derivada esse cara?
Quem tem como derivada o cosseno é o seno, mais uma constante. Gente, quem é que tem como derivada o seno? Quem é que tem como derivada o seno? Fala para ti, Bruno, aí. Vamos ver se você se lembra de quem. Quem é que tem como derivada o seno? Exatamente. Não é o cosseno, porque se você derivar o cosseno, dá menos o seno. Ah, mas então é menos o cosseno. Isso, garoto. Então tem uma troca de sinal aí, muita calma nessa hora. Ok? Gente, regra 6 aqui. Integral da secante ao quadrado. Quem é que tem como derivada secante ao quadrado? É a tangente. Pode usar, professor? Pode. Pode usar? Pode. Essa aqui agora, ó, que vai ser, você vai gostar. Quem é que tem como derivada 1 sobre 1 mais x2? Quem é que tem essa derivada aqui? Procura lá na sua tabelinha. É uma função importante na física e na química. É o arco tangente. Muito bem, Maria Clara. É o arco tangente. Essas são as funções mais elementares que você pode integrar. Professor, qual é a integral do LN? Depois a gente vê. Eu estou falando das elementares primeiro, tá? As mais simples primeiro. Ok? São essa turma basicona aí. Tá certo? Outra coisa assim, ó. Propriedades algébricas da integração. Ó, gente, olha, a integral da soma é a soma das integrais. Por quê? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá bom? Outra. Mais ou menos, tanto faz, né? Se você puser uma constante pequenininha aqui e multiplicar pela sua função, a constante pula para fora. Tá bom? Ou seja, a integral de 2x é 2 vezes a integral de x, por exemplo. Ok? Agora, ó. Não vale. Não vale. Não vale. Ó, a integral do produto. Dizer que isso aqui é o produto das integrais. Não vale. Tá bom? Não vale. A constante C minúscula C maiúscula, essa é uma constante. Essa constante C minúscula aqui não é a mesma da outra. Não tem diferença nenhuma, só deu é uma outra constante. Pode chamar de A se quiser. Integral do produto não é o produto das integrais. Integral do quociente. Dizer que é o quociente das integrais também não vale. Vocês sabem que a derivada do produto não é o produto das derivadas. Então, por que diabos a integral do produto seria o produto das integrais? É a mesma coisa para o quociente. Ah, professor, mas então como calcula? Isso aí é outra história. Outra história. Não é? Depois a gente vai ver. Mas não é assim. Tem uma fórmula? Não, não tem fórmula. Se tivesse fórmula, seria muito fácil. Ok? Muito
Muito bem. Então, vamos calcular algumas integrais aqui no exemplo. Ó, pedi para a gente calcular aqui, ó, a integral de x2 menos 5x mais 6. Tá vendo essa integral aqui? Aí você vai lá calcular, ué. É nóis, você faz assim, ó. Vou integrar x2, depois eu vou integrar menos 5x, depois eu vou integrar mais 6. A integral do x2 sendo x2 mais 1 sobre 2 mais 1. Menos. Aqui você repete o 5, tá vendo? E aí o x você integra como 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mais 6. O 6 está multiplicando 1, na verdade, né? O 1 é x a 0. X a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Quer dizer, vai dar x, você sabe. Não estou fazendo bem devagar. Isso mais uma constante arbitrária sempre entra na integração indefinida. Sempre entra a constante na integração indefinida. Então, vai ficar com x3 sobre 3 menos 5x2 sobre 2 mais 6x mais 6 mais 6. x3 sobre 3 menos 5x2 sobre 2 mais 6x mais 6. Então, assim, você pode fazer direto, pode fazer parceladamente, depende da memória RAM que você tiver disponível no momento. Ok? Vou integrar aqui, ó, raiz quadrada de x, 3 raiz quadrada de x mais 5. Tá certo? Estou integrando aqui 3 raiz quadrada de x mais 5. Vamos integrar. Aí você fala assim, ó, eu vou quebrar aqui, eu vou integrar 3, ó, né? Raiz de x. Constante eu pulei para fora, tá certo? Mais a integral de 5. Gente, raiz de x é x elevado a meio. Quando você for integrar, vai dar meio mais 1 sobre meio mais 1. É essa a regra número 1 da nossa tabelinha, número 2, né? Da nossa tabelinha de integrais. X elevado a n é n mais 1 sobre n, mas não interessa qual seja o n, desde que ele seja diferente de menos 1. Certo? Então, você fica com essa parte aqui, mais 5. A integral do 1 você já sabe que é x mais c. Então, agora você faz essa conta aqui, ó, 3. Meio mais 1 é 3 meios. E aqui você está dividido por 3 meios também, ó. Mais 5x mais 5. Gente, olha só. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. E aqui você fica com o seu x aqui em cima, 3 meios. A pessoa não entende. Você tem que saber que dividir por fração é multiplicar pelo inverso dela. Aqui agora, você vai cortar esse 3 com isso. Você está ficando com 2x a 3 meios mais 5x mais 5. Para quem não sabe, o x a 3 meios é x raiz de x mais 5x mais 5. O professor precisa botar assim, essa, não sei, depende de como tiver a resposta lá no problema. Lá. Tanto faz essa escrita como essa. Você tem que saber identificar.
Então, aprendi a integrar esse tipo de função. Muito bem. Bom, a gente vai falar bastante sobre técnicas de integração, tá? Mas eu quero falar na interpretação geométrica da integral. Interpretação geométrica. Então, vamos. Eu vou pegar a minha função y igual a f de x, tá certo? Vamos supor que ela está aqui, ó, contínua, tá certo? Ó, contínua. O que quer dizer que ela é contínua? Quer dizer que o gráfico dela é uma curva contínua. Sem interrupções, sem corte, uma curva contínua. Então, está aqui o gráfico da sua função. De A até B. Certo? Desenhar o gráfico aqui. Essa é a curva, que é o gráfico. Tá bom? Agora, eu vou definir uma função. Eu vou pegar uma função, ó. Tá certo? Nesse mesmo intervalo, vai ser assim, ó. Para cada x que você tiver aqui, tá vendo um x aqui? Eu vou olhar essa área aqui. Vou considerar a área sobre o gráfico de f de A até x. Eu estou supondo no primeiro momento aqui que esse gráfico está acima, então a área é contada positivamente. Se o gráfico estivesse abaixo, seria contado negativamente. Eu não se preocupe muito com isso nesse momento ainda não. Então, esse número real aqui, de A até x, essa área aqui, é o chamado valor da função em x. Isso me dá uma função. Por exemplo, essa função aqui, o valor dela no A, a área de A até A é zero. A área de A até A é zero. E a área no B, o valor do B, é a área total. Porque a área de A até B. Essa função aqui, tem como derivada a fzinha. Quem descobriu isso foi Sir Isaac Newton, ou Leibniz também, né? Então, a derivada dessa função aqui, ou seja, a área, função área é uma primitiva da função dada. A função área é uma primitiva da função dada. Newton, Leibniz, Riemann. Com nomes associados a essa ideia. Ok? Então,
Por exemplo, vamos tomar aqui, ó, f de x igual a x. Tá vendo? Qual é o gráfico dela? É esse aqui, ó. Né? É a reta y igual a x. Gente, se eu der um ponto aqui, eu vou chamar esse ponto de A. Tá vendo? Tá certo? Quanto vale essa área aqui? Ah, professor, isso é um triângulo. Triângulo retângulo. A base vale A. A altura também vale A, porque o y é igual a x, né? Então, a área é A vezes A sobre 2. A área é A2 sobre 2. Verdade. Gente, me arranja uma primitiva da função x. Uma primitiva da função x, quem é? x2 sobre 2. Certo? Ó, olha a área. Olha a área. Olha a área. Mas, professor, eu poderia ter arrumado uma primitiva com uma constante aqui. É verdade. Aí não daria mais a área. Seria afetado pela constante. Então, vamos resolver esse problema. Vamos definir o que é a integral definida. Até agora, nós vimos a chamada integral indefinida, que tem uma tal de uma constante lá. Então, definição. Você tem lá a sua funçãozinha, né? Tá certo? Contínua. Certo? No intervalo de A até B. O que se entende? Ó, a integral definida de f nesse intervalo AB é dada do seguinte modo. Bom, o símbolo é esse aqui, ó, integral de A a B de f de x dx. Esse é a notação. Certo? Você faz assim, ó. Você pega aqui, ó. Pega essa aqui, qualquer primitiva da sua função. Qualquer primitiva que você pegar, não importa quem seja. Aí você pega essa primitiva aqui e você faz o valor dela final, o valor dela em B, menos o valor dela inicial, o valor em A. Isso aqui é o valor final menos o valor inicial da primitiva. Também chamado como variação total. Né? Valor final menos inicial, você também pode chamar de variação total. Isso é integral definida. Vamos dar um exemplo. Exemplo.
Vou pegar a função x e vou integrar de 0 a 3. Gente, isso aqui é fácil. Você vai pegar a função, uma primitiva de x. x2 sobre 2. Ué, é só você calcular a integral indefinida e esquecer a constante. Calcula a integral indefinida e esquece a constante. x2 sobre 2. E agora você vai usar esse símbolo aqui, ó, de 0 a 3. Isso significa essa função aqui no valor final menos ela no valor inicial. Então, a função x2 sobre 2, primeiro você substitui x igual a 3, menos substituindo x igual a 0. Então, o valor é 9 sobre 2. Professor, não entendi. Vamos fazer outro exemplo. Não seja por isso. Não seja por isso. Vamos pegar a função cosseno de x de 0 a π sobre 2. Gente, primitiva do cosseno. Qual é a integral indefinida do cosseno? Professor, é o seno mais uma constante. Esquece a constante. Você vai fazer o seno de 0 a π sobre 2, ou seja, a variação total do seno. Ou seja, o seno no final, em π sobre 2, tá certo? Menos o seno no início, em 0. Gente, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Mais um exemplo. A integral de x mais 1 de 0 a 2. Ué, professor. Uma primitiva de x mais 1. Você pode usar a regra da soma, você pode somar. Uma primitiva de x é x2 sobre 2. E uma primitiva de 1 é x. E a constante? Esquece a constante. Isso de 0 a 2. Valor final menos valor inicial. O valor em x igual a 2 vai ficar 2 ao quadrado sobre 2 mais 2. Está vendo? Esse é o valor em x igual a 2. Professor, por que é o final menos o inicial? Porque é a variação total. A variação total é o fim menos o início. Não é o início menos o fim. Menos 0 ao quadrado sobre 2 mais 0. Então, aí você vê quanto dá. 4 sobre 2, 2. Mais 2, 4. E assim nós teremos infinitos exemplos. Vamos fazer vários. Mas quero, então, usar um exemplo com vocês. Certo? Olha só. Interpretação geométrica, então. Da integral definida. Vamos lá. Eu vou tomar aqui, ó, uma função contínua de A até B, né? No seu intervalo. X não é igual a, não é igual a B. Tá certo? Vamos fazer o gráfico dela aqui. Tá o A, né? Tá o B, né? Aí o gráfico tem essas regiões aqui, ó. Certo? Gente, aqui você tem uma certa área.
A1, que o gráfico está acima do eixo. Aqui, o gráfico está abaixo do eixo, A2. E aqui ele volta a estar acima novamente. A3. Tá certo? A interpretação geométrica da integral definida é a seguinte. A integral definida de A até B dessa função perdão, tem a ver com essas áreas. Tem a ver com a área A1, tem a ver com a área A2, tem a ver com a área A3. Só que a área A1, por estar acima, ela entra com sinal positivo. A área A2, ela entra com sinal negativo. A área A3 entra com sinal positivo. Isso é chamado área algébrica. Que é a soma das áreas, mas sendo que as que estão abaixo do eixo entram com sinal negativo. Essa é a interpretação geométrica da integral definida. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo disso aí. Quando for 9 horas, eu deixo vocês pararem para resfriar aí o cérebro. Tá? Exemplo. Calcule a área sobre o gráfico de y igual a x2 e acima do eixo x para x de 1 a 5. O que o cara está fazendo? Ele está pegando essa função aqui, ó, x2, tá vendo? x2. Aí está pegando de 1 até 5. Está vendo essa área aqui, ó? Sob o gráfico e acima do eixo x. Essa área aqui, ele está querendo calcular. Essa área é a integral de 1 a 5 da função que gerou o gráfico, de x2. Só, mas você não falou que era positivo e negativo? Não, mas não está acima. Não é só positivo. Gente, qual é a integral de x2? Professor, eu vou calcular a integral indefinida primeiro. x2 é x2 mais 1 sobre 2 mais 1, x3 sobre 3. E a constante? Dane-se a constante. Vai de 1 a 5. Valor final menos inicial. 5 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Vamos ver quanto é que dá isso aí. Dá 125 menos 1, 124 sobre 3. Essa é a área total aqui. Ok? Beleza, né? Já estou aprendendo a fazer uma porrada de conta, né? Maravilha. O professor está inspirado. Parte 2 do curso. Só os fortes sobrevivem. Vamos lá? Vamos calcular mais coisas? Outro exemplo. Calcule a área
entre os gráficos de y igual a x2, y igual a raiz de x. A área, na verdade, deixa eu melhorar um pouquinho o enunciado aqui, da região limitada. Tá? Consertando o enunciado, tá? Perdão. Então, o enunciado ficou: calcule a área da região limitada entre os gráficos de y igual a x2 e y igual a raiz de x. Uau, professor, como eu faço isso, professor? Como você faz? Primeiro, você tem que ter uma ideia do esboço dos gráficos. Olha x2 aqui, ó. E a raiz de x, professor, como é? Bom, raiz de x, para começo de conversa, é só para x maior ou igual a zero. É nesse mundinho que a gente está. Ela faz assim, ó. Essa é a raiz de x. Ah, mas não é que tem uma região aqui entre elas? Entre os gráficos. Professor, não seria outra... Qual outra região entre os gráficos? Entre os dois gráficos, qual é a outra região? Eu não vejo. Gente, é claro que isso aqui é o zero, né? E esse aqui, quem é? Como você descobre quem é esse ponto? Ah, professor, isso é mole. É onde a raiz de x e o x2 são iguais. É o 1, exato. É onde raiz de x e x2 são iguais. Vamos supor que fosse uma conta difícil, eu estaria fazendo aqui. x2 é igual a raiz de x, aí você eleva ao quadrado, x4 é igual a x, aí você corta por x, x3 é igual a 1, porque o x é igual a 0 já saiu, né? E aí o x é igual a 1. É 1, é 1, é 1. É 1. Sô, mas como é que eu adivinharia? Você não tem que adivinhar, você tem que fazer a conta. Igualando as equações. Professor, qual é a área entre essa região, entre essas duas curvas? Gente, a área que ele está procurando, vocês concordam que é a área de cima menos a de baixo? Ó, de 0 a 1. De 0 a 1. A área da de cima, essa área toda aqui, menos a de baixo. Qual é a área da de cima, professor? É a raiz de x. Qual é a área da de baixo, professor? É o x2. Professor, não seria o x2 em cima do raiz de x, não? Por quê? Ué, x2 não é sempre maior que raiz de x? Não. Se o número for menor do que 1, elevá-lo ao quadrado faz com que ele fique ainda menor. Como eu estou trabalhando entre 0 e 1, quem está em cima é a raiz quadrada. Então, a área vai ser a área de cima menos a de baixo. Raiz menos x2. E agora, professor, como eu faço essa conta? Gente, raiz de x é x elevado a meio. Fica x a meio mais 1 sobre meio mais 1. Já sabe fazer isso. Menos o x2 é quanto? Vai para x3 sobre 3. Você vai fazer isso aqui, a variação total de 0 a 1. Final menos inicial. Deixa eu limpar as contas aqui. Deixa eu trazer as contas. Deixa eu trazer as contas para cá. Ó, só relembrando a área, x a meio mais 1 sobre meio mais 1, que foi a integral da raiz, menos x a 2 mais 1, que é o 3 sobre 3. Isso de 0 a 1.
Gente, x a meio mais 1 é x a 3 meios. Aqui eu dividiria por 3 meios. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Menos x ao cubo sobre 3. De 0 a 1. Então, tem uma passagem aqui, que ao dividir x por 3 meios, eu estou multiplicando pelo inverso, que é 2 terços. Gente, final menos inicial. Qual é o final? X igual a 1. Então, é fazer 1, né? Então, fica 2 terços menos 1 terço. Né? Ao cubo, bom, 1 a qualquer coisa é 1. Menos o inicial, que é em 0. 0. 0, inicial é 0. 2 terços menos 1 terço é 1 terço. Aquela área lá, essa área aqui é igual a 1 terço. Vamos lá, gente, vamos dar um intervalo aí. Professor, Pois não. por que esse x elevado a 3 meios sumiu ali? Por que, que o x elevado a 3 meios e o quê, meu amor? Sumiu ali quando você colocou para baixo ali, diminuindo um meio. Vamos lá, onde? Aqui x a 3 meios, correto? Isso. Aí eu vou substituir o x igual a 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Ah, entendi. Da mesma forma, eu substituo o x igual a 1 aqui no cubo. Depois, eu substituo o 0. Ok? Uhum. Então, gente, olha só. 5 minutos de intervalo aí para vocês resfriarem a cabeça. Tomar uma água e volta. Tá? Até já. Vou organizar os papéis aqui.
Vamos lá, né? Vamos retomar. Ok? Vamos fazer mais um exemplo simples. Todo mundo aí? Vamos fazer mais um exemplo simples aqui. Vamos lá, gente. Muito bem, Amadinha. Calcular a integral de 1 a 2. Tá certo? x2 menos 3x mais 1 sobre x dx. Apareceu essa integral aí, por razão de um problema, você vai ter que calcular uma área, um volume, sei lá o que for, trabalho, energia. Né? O que você faz? Essa é uma integral definida. Então, você vai calcular a integral indefinida primeiro. Você vai integrar o x2, dá x3 sobre 3, menos, vai integrar, repete o 3, né? Vai integrar o x, que é x2 sobre 2, mais a integral do 1 sobre x, que é o ln. Por quê? Porque quem tem derivada 1 sobre x é o ln. Professor, e a constante? A constante é que se dane. Por quê? Porque eu não estou considerando integral indefinida. Você vai fazer isso de 1 a 2. Significa o quê? Essa função que está aqui, o valor dela em 2, menos o valor dela em 1, chamado variação total. Então, o valor dessa função aqui, em 2, é, no lugar do x, bota 2. 2 ao cubo sobre 3 menos 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, mais ln de 2, tá vendo? Menos o valor dessa função em 1. É o final menos o inicial. O valor dessa função em 1 é 1 ao cubo sobre 3, menos 3, 1 ao quadrado sobre 2, onde tem 1 eu deixo, né? Mais ln de 1. Aí, é claro, você vai fazer as contas e ver quanto dá esse trem aí, né? Se dá para simplificar, se não dá. Tá certo? O professor pode deixar assim, gente, eu estou dando aula, não estou fazendo prova. Entendeu? Eu tenho que ter uma certa... Em geral, a resposta assim está um pouco incompleta, né? Você pode simplificar para ln de 1 é 0. Né? Você consegue fazer essa conta aqui e tal. Né? Eventualmente, você vai ter que desenvolver um pouco mais. Do ponto de vista do meu objetivo, da aula de integral, tá bonito. Muito bem. Vamos fazer vários exemplos. Vamos fazer vários exemplos. Eu vou calcular aqui uma área com vocês. Tá certo? Procure. A área sobre o gráfico de y é igual a 1 sobre 1 mais x2, de x igual a 0, tá? X igual a 1. Então, você tem aqui, ó, a sua função 1 sobre 1 mais x2. Por exemplo, em x igual a 0, ela vale 1. Né? Para x igual a 0, y é 1. Quando você fizer o x igual a 1, ela vai valer 1 sobre 1 mais 1, 1 sobre 2.
Então, o gráfico tem uma certa cara aqui, né? Vai descendo, mas não importa. Eu quero saber quanto é essa área aqui. De x igual a 0, né? Até x igual a 1. Essa é a curva 1 sobre 1 mais x2. Gente, a área é a integral definida. Área de 0 a 1, integral de 0 a 1 de quem? Da função 1 sobre 1 mais x2. Certo? Gente, qual é a integral indefinida de 1 sobre 1 mais x2? Se você não se lembra, você procura na nossa tabelinha. Correto? Procura na nossa tabelinha. Quem é? É a função arcotangente de 0 a 1. Muito bem. Muito bem. Quem falou? Muito bem. A constante eu jogo fora, não importa. É o definido, não precisa de constante. Arcotangente de 0 a 1. Significa o quê? Olha só. Arco tangente final, que é o 1, menos arco tangente no 0. Gente, olha só. Essa área, então, vamos passar para outra página aqui, que eu vou falar com calma para vocês. Ó, a área, então, está dando. Estou repetindo, tá? Tangente 1 menos o arco. Como é a função arco tangente? Função arco tangente é a inversa da função tangente. A função tangente, eu vou tomá-la apenas de menos π sobre 2 a π sobre 2. A função arco tangente é a inversa dela. Gente, de menos π sobre 2 a π sobre 2, qual é o ângulo cuja tangente é 1? Perdão. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? É isso que se diz. Arco tangente é inverso. Quando você tem a tangente, você me dá o ângulo e calcula a tangente. Arco tangente é o inverso. Você me dá a tangente, eu pergunto quem é o ângulo. Qual é o ângulo que você conhece que tem tangente 1? Fala para o tio Bruno aí. 45 graus. Famoso π sobre 4. A gente está considerando em π, tá? Então, o ângulo cuja tangente é 1 é π sobre 4. Menos... Qual é o ângulo cuja tangente é 0? Qual é? Quem tem como tangente 0? O próprio 0. Tangente de 0 é 0. Perfeito. Então, essa área aqui, ela dá π sobre 4. Que loucura, né? Achei que π só aparecesse em círculo, né? Negativo. Esse número aparece em uma porrada de lugares. Ok? Muito bem. Então, assim, das integrais elementares, não tem muito mais o que fazer. Só mais um exemplinho. E a gente vai partir para uma ligeira sofisticação disso aí. Tá?
calculo a área sobre o gráfico símbolo exponencial de x. De x igual a 1 a x igual a 3. Então, vamos olhar aqui. Essas notas de aula serão importantes, hein? Função exponencial está aqui, olha. Essa é a função exponencial, né? Vai embora, né? Quando você pega o 1 aqui, exponencial de 1 é. Quando você pega o 3 aqui, exponencial de 3 é. Ele está querendo saber essa área aqui. Essa área é integral de 1 a 3 da função exponencial de x. Pronto. Gente, quem é que tem como integral exponencial? Qual é a integral do exponencial? É ela mesma. Ah, mas a constante. Dane-se a constante. É uma integral definida. De 1 a 3. Isso é uma notação, que significa pegar essa função e fazer o valor dela em x igual a 3, subtrair do valor dessa mesma função em x igual a 1. Então, dá e elevado ao cubo menos e. Quanto dá isso? Deixa aí. Tá bom demais. A gente não vai querer fazer essa conta agora. 2,71832 elevado ao cubo menos, né? Não precisa. Deixa o número quieto aí. Ok? Certo? Muito bem. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Calcule integral de A até B. Nego velho. De 1 sobre x2. Né? Sendo que o A aqui é maior do que 0, menor do que B. O que você quer dizer com isso, professor? Deixa eu mostrar o que eu quero dizer aqui. Vai respirando aí. Abafado aqui, rapaz, nesse escritóriozinho. Está começando a esquentar, né, gente? Maravilha, adoro verão. Ó, você tem a função 1 sobre x2. E ele quer que você calcule essa integral de A a B. Sendo que o A é maior do que 0 e o B é maior do que o A. Você se lembra bem como era o gráfico dessa função? 1 sobre x2 fazia assim, certo? Então, no final das contas, ele quer que você calcule essa área aqui, né? Que é 1 sobre x2, tá? Gente, ó, a integral de 1, se fosse a integral indefinida de 1 sobre x2, esquece o A e o B, no primeiro momento, esquece. Gente, olha só, 1 sobre x2 é x elevado a menos 2. Ah, meu Deus. É verdade. X elevado a menos 2. X elevado a menos 2 é x a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. O professor não teria constante? Teria. Mas eu estou fazendo isso de A a B, né? Então não precisa da constante, tá certo? Correto? Gente, olha só. Menos 2 mais 1 é menos 1, né?
1, né? De A até B. Certo? Se você quiser fazer bem mesmo, ó, menos 1, x é menos 1, é menos 1 sobre x, né? Porque, olha, o x é menos 1 é o x lá embaixo. E o 1 sobre menos 1 é menos 1. Então, menos 1 sobre x. De A até B. Né? Então, essa integral, eu vou passar para outra página, tá? Se minha mão conseguir separar aqui as partes. Então, olha só, a integral de 1 sobre x2 de A a B está dando menos 1 sobre x de A a B. Gente, final menos inicial. O valor em B, então, é menos 1 sobre B, final, menos inicial. O valor em A, menos 1 sobre A. Então, dá menos 1 sobre B, mais 1 sobre A. Aí você pode fazer a conta, né? Da B menos A mais B, se quiser, né? Sobre A vezes B. Ou deixa assim, você que sabe. Dá esse valor aí. Eu fiz com A e B, poderia ter feito com números. Correto? Professor, bom dia, com licença. Toda? Bom dia. Esse menos 1 sobre B, depois mais 1 sobre A. Esse A aí é porque é menos com menos? Só para mim ter uma associação aqui. Esse mais aí, no caso, Esse somou. mais É menos lá em cima. Isso, é por causa disso? é menos com menos mais, Ah, exatamente. tá. Tá bom. Só para mim anotar aqui. Valeu. Obrigada. Nada. Muito bem, gente. Meu som às vezes está falhando aqui também, desculpa. Bom, então, nós fizemos uma primeira rodada de coisas, correto? Agora, vamos ver um pouquinho de aperfeiçoamento nisso aqui, ó. Técnicas de integração. Como o nome já diz, são técnicas que permitem a você integrar. Correto? A primeira técnica de integração que nós vamos ver é a chamada substituição. Qual é o problema que eu tenho aqui? O problema é o seguinte. Imagine você que eu queira integrar, tá certo? Seno de x. Gente, integral do seno, quem é que tem como derivado o seno? É o cosseno? Não, professor, é menos o cosseno. Isso aqui você já sabe. Beleza. Da mesma forma que se você fosse integrar o cosseno, você botaria o seno. Que a derivada do seno é o cosseno. Aí isso é só uma constante para integral indefinida. Isso é verdade. Agora eu vou modificar um pouquinho só. Vamos supor que eu queira integrar o seno de 5x. Ou, da mesma forma, integrar o cosseno de 3x. Professor, eu tenho uma brilhante ideia. Qual é? Eu vou botar que a integral do cosseno de 3x é seno de 3x. Você vai botar isso? Vou.
Por quê? Olha, a integral do cosseno de x é o seno de x. Então, o cosseno de 3x é o seno de 3x. Será? Será? Se você pegar o seno de 3x e derivar, será que dá o cosseno de 3x? Será? Não. Aparece, até aparece o cosseno de 3x, né? Mas, exato. Mas tem um 3 aqui que aparece. Então, não é esse cara. Da mesma forma, se você pegar menos o cosseno de 5x e derivar, não dá o seno. Né? Vai aparecer um 5. Então, o buraco é um pouquinho deslocado do que a gente imagina. Né? Então, vamos relembrar na nossa tabelinha de integração aqui. Ó. Certo? Vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar aqui, por exemplo, cosseno de 3x e vou chamar esse cara aqui de uma nova variável. A variável nova vai ser U, T, S, o que você quiser, W. Então, eu vou ter uma nova variável aqui, 3x. Tá certo? Gente, então, no lugar de cosseno de 3x, vai ser cosseno de U. Professor, e esse dx aqui? E o dx? Gente, o dx, você vai fazer assim, olha. O U é 3x, né? Qual é a derivada do U com relação a x? Ó, se U é 3x, du dx é quanto? 3. Então, se você multiplicar em cruz aqui, ó, o du é 3dx. E aí, o dx vai ser du sobre 3. Então, no lugar do dx, vai entrar du sobre 3. Então, aqui, vamos fazer aqui pequeno aqui no final. Integral de cosseno de 3x está dando a integral do cosseno de U, du sobre 3. O 3 pode dividir tudo, tanto faz. Você puxa o 3 para fora, você fica com a integral do cosseno de U, du. Agora, esse cara e esse são o mesmo. Então, você pode usar a sua tabelinha. Que diz o quê? Que a integral do cosseno de x, dx, ou de u, du, z, dz, teta, dteta, é o seno. Seno de quem? De x, não. Qual é a variável aqui? U mais c. Aí você agora volta que o u é 3x. Então, a sua integral... Eu vou botar aqui para vocês, só um segundo. A sua integral de cosseno de 3x, ela deu 1/3 do seno de U mais C mais o U é o 3x. Ah, professor, eu poderia ter feito de cabeça. Esse você até poderia ter feito de cabeça. Mas alguns outros não. Quer ver? Quer ver?
integral de raiz de 2x mais 3. Ixi, Ave Maria. Olha só, gente. Isso aqui é dois x mais 3 elevado a meio. É uma potência. Então, eu vou chamar esse cara aqui. Mas não é uma potência de x. É uma composta. Então, eu vou chamar isso aqui de U. Ó. E aí eu vou ficar com U, tá vendo? Elevado a meio. Mas aqui é dx, não é du. Como eu vou substituir o dx? Ué, pega aqui o U. Ó. U não é 2x mais 3? Deriva o U em relação a x. Dá 2. Du dx é 2. Então, no lugar do dx, você pode subir o dx e descer o 2 logo. Fica du sobre 2. Então, essa integral aqui em cima a integral da raiz de 2x mais 3, ela dá a integral do U elevado a meio, lembrando que U é 2x mais 3. No lugar do dx, du sobre 2. Gente, eu passo 1 sobre 2 para fora e fico com essa integral aqui. Agora, a potência e esse cara são o mesmo. Eu vou usar minha tabelinha. U elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Mais a constante. Né? A constante, se quiser, bota só no final. Pode botar a constante só no final, se quiser. Por que a constante, professor? Porque essa é uma integral indefinida. Sempre tem a constante. É só botar. Não tem conta envolvendo a constante. Gente, meio mais 1 é 3 meios. Nós já fizemos essa conta. Então, você vai fazer a integral indefinida. Para fazer uma integral definida, você sempre tem que fazer uma indefinida primeiro. Só que às vezes você fazia de cabeça, agora eu estou fazendo separado. Então, eu repito meio. Ó, meio mais 1 é 3 meios. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. E aqui fica U elevado a 3 meios. Mais C. Então, ó, estou cortando esse 2 com esse. Fica 1 terço. U elevado a 3 meios. Quem é U mesmo? A U é 2x mais 3. Então, ó, 2x mais 3 elevado a 3 meios. Mas, é claro, como se trata de uma integral indefinida, mais C. Então, essa integral está dando 1 terço de 2x mais 3 a 3 meios mais C. Vinte e três aqui. Vamos fazer integral de x exponencial de x2 dx. Estou fazendo indefinida, poderia botar definida, mas a dificuldade, gente, é a indefinida. Óbvio. Por que a diferença entre a indefinida e a definida é a substituição. Substituir qualquer um faz. Difícil é calcular a integral indefinida. Confere? Então, vamos concentrar nessa aqui.
Gente, eu estou falando mais alto que eu posso aqui. Falando mais alto que eu posso aqui. Gente, então, olha só. Essa integral envolvendo a exponencial, na sua tabelinha, vamos pegar a nossa tabelinha lá atrás. Vou pegar uma tabelinha aqui, ó, quer ver? Segura aí, hein? Está na página 5 ou 6. Ó, envolvendo exponencial, eu só tenho aqui, a exponencial é ela mesma. Então, aqui não é a exponencial sozinha. Não é exponencial sozinha. É exponencial de x2 com x. Então, assim, não é uma conta direta. O que eu posso fazer? Tentar fazer uma substituição, que é a única arma que eu tenho até agora. Eu vou chegar aqui. Por que o x2? É o que está dentro da exponencial. Vou chamar o x2 de u. Tá bom? Aí eu vou ter integral aqui, ó. Bom, o x está aí, né? A exponencial passou a ser exponencial de u. Só que aqui está uma mistura, né? Você tem tanto x quanto u. Não pode. Tem que deixar tudo em termos de u. Gente, se u é x2, o du dx, que é a derivada do u, é o quê? 2x. Tá certo? Então, você sobe o dx e desce o 2x. E aí você vem aqui e substitui. Ó, o x aqui. A exponencial de u aqui. No lugar do dx, du sobre 2x. E agora Professor, Perdão? licença. Ali, quando deu ali 2x, é porque você derivou o x ao quadrado? Sim, exatamente. É a derivada do x2, que é o u. Derivada do u com relação a x, 2x. Exatamente. Ah, tá bom. Então, agora, você corta esse x com esse. E você obtém uma integral exponencial de u du sobre 2. Essa integral já está na nossa tabelinha. Ah, professor, mas está com x lá, dane-se. X, u, zeta, não importa. Importa que essa variável e essa são a mesma. Então, você fica com 1 sobre 2, a integral da exponencial. Integral da exponencial. A integral da exponencial é ela mesma, mais uma constante, né, no final. Se quiser botar constante só no final, bota. Não se perturbe com a constante, por favor. Perdão. Gente, então, olha, eu vou ter aqui 1 sobre 2, exponencial. Quem é u? Agora você volta com x. x2 mais c. Então, essa integral está dando esse bicho aqui. Ok? Muito bem. Vamos seguindo. Certo? Vamos calcular mais uma aqui.
Ó, ln de x dividido por x. Uau! Aí você me pega, Bruno. Aí você me pega. Mais uma vez eu vou repetir. Não adianta ficar fazendo integral definida se, no final das contas, a dificuldade está na integral indefinida, porque depois é só substituir. Então, vou me concentrar nas indefinidas primeiro. É claro que as aplicações envolvem as integrais definidas. Gente, aqui você olha daqui, olha dali. E a única coisa que eu posso pensar é chamar esse cara aqui, por exemplo, sei lá, de U. Por que você não chamou U de X? Se eu chamar U de X, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Não vou mudar nada. O U pode ser todo mundo, menos o X, ué. Então, eu vou chamar o U de ln de X. Gente, qual é a derivada do U com relação a X? Quanto é que é? Se o U é o ln, a derivada dele é a derivada do ln. A derivada do ln é 1 sobre x. Então, se você for pensar bem, o 1 sobre x, que é a derivada do U, apareceu. Ó. Olha ele aqui. Ó. O negócio tem chance de dar certo. Ó, você já começa a ser mais esperto. Já, ó. Começa a olhar assim, ó, amiguinho. Ó. O ln de x é o U. E o dx sobre x é o du. Ó. Se du sobre dx é 1 sobre x, o du é o dx sobre x. Então, no lugar do dx sobre x é a du. Então, ficou limpinha. Professor, sempre vai dar certo? Não. Não, que isso. Estou falando aqueles que dão certo. Existem outras técnicas. Quando fura uma, tem que mudar. Gente, o du. O du é como se fosse x dx. X é u elevado a 1. É uma potência. U ao quadrado sobre 2 mais c. É como se fosse x, gente. U ao quadrado, quem é U mesmo? Ah, é o ln. Então, ln de x ao quadrado sobre 2 mais c. Então, essa integral aqui está dando isso aqui. Perdão. Vou fazer outra aqui, ó. Seno do ln de x dividido por x. Professor, seno do ln, eu vou chamar o ln de u. O que está aqui fora já é o du. Ó. Du dx, a derivada do ln é 1 sobre x. Então, o du é o dx sobre x. Então, aqui, você já vai ver seno. Se o ln é u, seno de u. E no lugar do dx sobre x,
É o DU. Seno de U. Ah, não, câmera, agora não. Oh, faz comigo, não. Agora? Não, peraí. Tudo vai dar certo. Não. Ainda? Você acerta aí, filho. Mais ou menos. Vamos embora. Antes que... Ó, a integral do seno menos o cosseno. Menos cosseno de quem? Do U. Quem é o U? Ln de x. Está menos o cosseno do Ln de x mais C. Para aí, começar de novo. Pronto. As câmeras chinesas. Bom, o que não é chinês hoje em dia, né? Então, a integral do seno do Ln sobre x é menos o cosseno do Ln. Vamos usar isso aí para fazer um último exemplo interessante. 25. Chegamos a 25 páginas hoje, hein? Bem escritas, hein? Nada como um sossego depois da prova, né? Gente, eu vou integrar a tangente do x. Qual é a integral da tangente? Integral da tangente. Professor, tangente? Olha, tangente é seno sobre cosseno. Não é verdade? Então, eu venho aqui, vou chamar esse cara aqui em cima, por exemplo, esse cara aqui em cima de U. U vai ser seno de x. Tá? Gente, qual é a derivada do U com relação a x? Derivada do U com relação a x, derivada do seno, cosseno. Então, muita calma nessa hora. No lugar do dx, sobe o dx, desce o cosseno. Eu posso botar du sobre cosseno. Aí você fala assim, vamos tentar substituir lá. Certo? Vamos tentar substituir. Aí você chega aqui, no lugar do seno, tá vendo? Você bota o U. Aí você tem um cosseno aqui embaixo, deixa quieto esse cosseno por enquanto. E no lugar do dx, você bota du sobre cosseno. Ixi. Não cortou, não está morrendo. Não está funcionando. Eu não estou conseguindo deixar tudo em termos de x ou só de u. Não saiu. Volta. Tangente. É. Seno. Sobre cosseno. Ao invés de chamar o de cima de u, vou chamar o de baixo de u. Sei lá, quem sabe. Então, u é o cosseno de x. Qual é a derivada do u com relação a x? Derivada do cosseno. Qual é a derivada do cosseno, gente? Menos o seno. Então,
no lugar do dx, deixa eu faço ele aqui, peraí. No lugar, ó, sobe o dx, desce menos o seno. Vou botar du sobre menos o seno. E essa integral aqui, ela vai dar integral. Ó, deixa o seno aqui. No lugar do cosseno, eu chamei u. E no lugar do dx, du sobre menos o seno. É claro que esse seno, quando eles vão se cortar, eu vou ficar com menos, né? Menos em cima e embaixo a mesma coisa, integral de du sobre u. Gente, a integral de dx sobre x é o ln de x. A integral de du sobre u é o ln de u mais a constante. Então, a integral da tangente de x, que é menos ln de u mais a constante, sendo que o u eu escolhi como sendo cosseno. Então, isso aqui é menos ln do cosseno de x. Para que me serve esse exemplo? Para mostrar que, às vezes, uma substituição não dando certo, a outra dá. Então, olha. Nós temos aí em torno de 25 páginas hoje, né? Eu não consegui gravar, lançar no YouTube, mas não importa, você já assistiu. Quando esse vídeo estiver compilado, eu vou botar lá no Dropbox. Primeira aula da segunda parte da matéria. Questões caminhadas. Ver se eu já consigo mandar alguns exercícios, mas eu acho que aqui tem material suficiente para você se ocupar. Tá bom? Essa segunda parte da matéria, eu tenho ainda menos tempo do que eu tinha para fazer a primeira. Eu fiz com mais cuidado a primeira, porque senão você não aprende a segunda, aí já era. Não aprendi na primeira, a segunda chance de aprender é zero. Mas daqui para frente, assim, a gente vai ter que manter o foco. Metade já foi. Falta só metade. Tá bom? Eu acho que por hoje eu vou encerrar por aqui. Professor, quarta-feira tem aula? Tem. Vai ter golpe? Não, né? Quando os nossos vão ser liberados, por favor, não entendam, sério. Agora não, sério. Tem gente que nem pegou a prova. Calma, calma. Tem mais de 5 provas por dia. Cada prova, tem prova com 20 páginas. Faz a conta. As notas vão ser liberadas até o final do curso. Uma boa. Sério, por favor. Então, assim, calma. Vamos focar na segunda parte do curso. A nota já está guardada lá, seja qual for. Tá bom? Fiquem com Deus aí, tenham um bom feriado e aguardem notícias pelo grupo e pelo Dropbox lá. Tá bom? Descansem bem. Deus abençoe vocês todos. Tá? Fiquem com Deus. Bom descanso, gente. Valeu. Valeu. Vamos descansar.